Vamos lá, pessoal, agora 17h09. Quero dar meu boa tarde aqui para o vereador do município de São Pedro da Aldeia, professor Jean-Pierre, que nos dá a alegria de vir mais uma vez ao programa, bater um papo e falar sobre o seu mandato. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Eduander. Beleza, meu amigo? Tudo boa bem? Tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes do seu programa mais uma vez. É uma enorme felicidade a gente estar aqui por mais uma vez, né? Isso. E aproveito a oportunidade já para agradecer aí pelo convite. Nada, a gente que fica feliz de receber o senhor, porque a gente quer notícia de São Pedro da Aldeia. A gente tem uma certa dificuldade de receber de São Pedro alguma notícia, e a gente quer saber realmente como é que fica lá a movimentação da Câmara, algumas resoluções. Eu costumo sempre dizer aqui, vereador, a população precisa assistir a sessão da Câmara, Sim. né? Para saber exatamente o que o seu representante está propondo, o que o seu representante está fazendo pela comunidade. É lá que as coisas acontecem. Eu já começo falando aqui sobre uma vitória muito grande para o pessoal do Alecrim, que é a quadra lá da escola, que há anos vem esperando. Sonho, né? A turma brincava, a turma fazia exercício ali no campo do Maquininha. Sim, o ar livre, o sol quente na cabeça, independente do Mas horário, na parte da subida ou da descaída do campo? porque o campo ali é íngreme, né? Ah, não, é. Aquilo é uma trapaça da turma do Maquininha. Perdi muita partida ali com esse negócio, rapaz. E mandava atacar primeiro quando o campo subia, né? Não, atacar descendo. Não, você pode ficar de lá, vocês podem atacar descendo. No segundo tempo, meu irmão. Tava todo mundo cansado. Todo mundo cansado. Pra subir o campo, a bola batia, a bola ia com menos velocidade. Mas pra ele, dava um chutinho, a bola corria até o gol. Até mais rápido que o próprio jogador. Era igual uma sinuca que tinha um amigo meu, rapaz. Tinha sempre uma descaída. Ele jogava pro meio, olha assim, vou jogar com efeito. Eu joguei pro meio assim, a bola foi assim, ó. Mas diga aí, a quadra então ficou pronta lá pro pessoal? Ficou pronta, graças a Deus, né? A gente. Foi indicação sua, vereador? Então, ali é uma história um pouco complexa que a gente precisa também agir na coerência. Eu costumo dizer que a verdade ela sempre prevalece, a gente precisa trazer a verdade. Essa quadra ela começou a ser construída, o início dela se deu no governo passado, ali no estourado 45 do segundo tempo. Entendi. Começou a obra, se não me engano, acho que no mês de outubro, meado de outubro, começo de novembro de 2020. E a gestão atual iniciou a obra, beleza, em 2021 nós assumimos o nosso mandato, a obra ela se encontrava parada e a gente começou a procurar, levantar, né, algumas coisas que a gente poderia fazer como vereador, como estava relacionado a quadra, ela é um anexo à Escola Municipal Vidal de Negreiros, a gente buscou ver a que pé andava aquela situação ali, o que faltava para concluir. E levantamos o projeto da quadra. A princípio era um projeto muito bom, de uma quadra poliesportiva, porém era só a quadra ali, local, jogada num terreno ao lado da escola, sem muro, sem vestiário, não, tinha até a cobertura no projeto, mas sem muro, sem vestiário, sem nada. A quadra ali que poderia ser usado tanto por quem era da escola quanto quem era por fora e não tinha uma segurança. Então a gente buscou a ver junto com o secretário da época o que poderia ser feito e ele viu que realmente não constava o restante da construção no projeto. Indicamos isso, buscamos e ele na época botou para acontecer. Tivemos um novo contrato para a construção desse muro, desse vestiário e conseguimos concluir ali aquela obra inaugural. Não tinha muro? No mês passado. Não tinha no projeto muro, era uma quadra no meio do nada e as pessoas usariam. Aí vem sempre aquela história, né, de político, né? Não, vamos fazer aqui uma quadra que vai servir para a escola, mas é também da comunidade. Sim, mas não é algo preparado. Não, a história não é essa. A história é porque eles querem economizar no dinheiro ali, não querem construir um muro. É simples isso, gente. Sim. Isso é mais velho do que andar pra frente. Complicado. Não é? Não, é mais velho que andar pra frente. E hoje, aí não faz um muro, diz que é da comunidade. Não, a comunidade também vai se servir disso aqui, é da escola. Eu quero ver o professor de educação física chegar lá com a turma dele, encontrar a turma jogando bola na quadra e falar assim, gente, libera aí que eu quero fazer aula de educação física. Não vai sair. Exatamente. Hoje a gente conseguiu deixar um portão, né, que a comunidade ela pode usar fora do horário escolar. Final de semana, sábado, domingo? Final de semana, à noite. Desde que conserve. Desde que conserve, mantenha, né? É sempre bom ter uma pessoa responsável. Sim, pra gente estar brigando por isso, lutando por isso junto à Secretaria de Educação. Já até fizemos algumas indicações para a presença de pessoas que façam, né, essa questão da segurança ali, para nós mantermos o patrimônio público assegurado para a população, que é o que importa. São quantas crianças ali, vereador? Ali na Escola Municipal Vidal de Negreiro, ela atende, é a única escola no bairro Alecrim. Você estudou ali? Estudei. Beleza, Boa parte da minha vida, Alecrim tá no sangue. O nome da quadra levou o nome de uma professora. Uma ex-professora dali da escola, né? Foi professora dos meus primos, eu conheci, lembro dela. Ela no ano que iria dar aula para minha turma no ano seguinte, só que ela veio a falecer
Infelizmente, por decorrência de problemas respiratórios, na época, né, ficou muito marcado porque se usava quadro negro, então era o giz. Então aquilo ali acarretou ainda mais problemas para a saúde dela e ela veio a óbito, infelizmente, a professora Josete, e a gente teve a honra de estar homenageando ela, colocando o nome da quadra em homenagem a ela. A Escola Vidal de Negreiros, ali respondendo a tua primeira pergunta, ela compreende a educação infantil, o primeiro segmento e o segundo segmento do ensino fundamental. Então ela tem mais de 600 alunos divididos entre o primeiro turno e o segundo turno. É uma escola grande, né? É uma das maiores escolas que nós temos no município que comporta aluno, né? Não falo em estrutura, mas falo em quantidade de aluno. E essa quadra pode parecer para muitos que é algo insignificante porque é mais uma quadra. A gente está vindo de uma sequência de várias inaugurações de quadras poliesportivas nas nossas escolas municipais. Mas ali no Alecrim, né, a população ali há anos ansiava por aquilo ali. Nós temos a figura do professor Felipe, que a gente até queria homenagear colocando o nome da quadra, mas ele está em vida e a nossa legislação não permite a gente colocar nome de pessoas em vida em patrimônio público. E ele lutou muito, quase que 20 anos que ele mobilizava os alunos para fazer pedido, abaixo-assinado, protesto em alguns protestos pacíficos, né? Sim. Em alguns eventos, para chamar a atenção do poder público para a construção daquele equipamento ali para a Escola Municipal de Vidal de Negreiros. Aquilo dá e hoje é uma vitória. Não, aquilo dá tranquilidade pro pai. Sim. Dá tranquilidade para a estrutura da escola, que é uma responsabilidade muito grande, já tá de filho dos outros. Sim, você saía, você percorria ali quase que 500 metros para chegar no campo da escola. Dia de chuva, de repente tinha nublado, tava lá enlameado, que não tem asfalto lá ainda. Ainda não tem. Não tem asfalto. Na obra lá. Para atravessar até o campo do Maquininha, tinha que atravessar a pista onde passa ônibus, onde passa caminhão que vai lá pro aterro. Isso. Não é isso? Pois é, eu conheço aquela área toda ali, andei muito ali no sítio de Kleber, roubando laranja. Muito próximo à Escola Vidal de Negreiros. Em frente, quase em frente. Pois é, não, ali também tem Marquinho também massagista. Sim, Marquinho também. É meu primo. É meu primo. Aí, tá vendo? Também servido pra caramba. É meu amigo de muitos anos. Gente finíssima. Pois aí você vê, a quadra construída, ela dá garantia de segurança pro pai, pra escola, para o próprio aluno. Isso é sensacional. E mais uma coisa, você estimula o esporte. Sim. Tendo o esporte ali, a criançada vai praticar o esporte, de repente no final de semana agora tem a possibilidade de ter uma escolinha. Tem uma área de lazer, embora já tenha, no bairro a gente já tenha. Sim, mas aí agora tem a possibilidade de um time de quadra. Sim, uma modalidade diferente. Vôlei. Né? Isso. A prática de esporte basquete, para o jovem vai afastar a criançada de coisa que não tem que fazer. Sim. Não é isso? Então, olha, certeza. eu sou muito a favor das quadras poliesportivas. Cobro os municípios para que possam colocar de volta as atividades esportivas para o jovem. Eu cobro o município para que mantenham as quadras e os parques, as praças em funcionamento, porque é ali que o povo se reúne. Sim. É ali que o povo passa o tempo, é ali que o povo discute, inclusive, os problemas da comunidade. Pegando um gancho na sua fala, Eduardo, a gente tem até dentro do Alecrim funcionando um projeto da prefeitura que estava em parceria com o governo estadual, que se chama Esporte Presente. E a gente tem um núcleo ali no bairro Alecrim, conseguimos levar lá através de uma indicação nossa também, né? E ela funciona com escolinha de futebol para crianças e funcional para os adultos que queiram estar fazendo ali. Então é mais uma ação, né, que a gente prestou aí à população como representante da população local ali e que o prefeito teve essa preocupação em estar colocando. Uma outra indicação relacionada também à questão do esporte, que a gente está brigando muito, não só para a questão do esporte, mas também do lazer, é a reativação, né, término, eu acho que não se pode falar nem mais em término da construção, porque o que existia se acabou. Nós tínhamos uma praça que foi construída em 2004 lá no bairro Alecrim. O projeto começou a ser feito, foi construído em algumas partes, mas hoje não se concluiu e o tempo acabou deteriorando o que foi feito. O material que foi feito. Então, perdeu dinheiro público nesse negócio. Infelizmente. Então hoje a gente está brigando brigando dentro do sentido de luta, né? Não briga claro. de ter problemas, né? Mas para estar entregando para a população aí esse equipamento público também, que é a praça do bairro do Alecrim, que é um sonho. Temos lutado também para isso pelo bairro da Orquídea. Onde fica ali, a praça ali? Fica próximo ao posto de saúde. Ele fica na altura do campo do Maquininha, só que descendo para a rua Alfazema. Entrou no final do campo do Maquininha, curvou a rua Alfazema, você vai cair já dentro do espaço onde será a Praça do Alecrim. Olha só, pessoal, deixa eu explicar a vocês como é que funciona a coisa pública com obra pública, né? É feito um projeto, eles buscam o dinheiro para poder realizar esse projeto e o projeto é aprovado. Aí o projeto é pago de acordo com o andamento da obra.
é feito 25% da obra, vai lá e se paga 25% da obra. Sim. Previsão, o que eles fazem lá na previsão de faturamento é de 10 milhões de reais, né? Vamos lá, tem que pagar 25% da obra. Então vamos lá, bota aqui 2 milhões e 500 poder pagar só 25% da obra. Se não bater os outros 25%, a pessoa não recebe. Não recebe, a empresa não recebe. Não recebe. E aí, se a empresa não anda, né, com o material se perde. E aí, aquele dinheiro que ficou separado para poder fazer a obra, ele é devolvido. Ou, em outros casos, o nego arruma aí um jogo de dama, né? Infelizmente. Né? Um jogo de dama, um movimento de pedra daqui para lá. E aí inventa como, por exemplo, Rua que nunca recebeu asfalto e pagou-se pro Rua que nunca recebeu asfalto. Triste realidade. Só que hoje em dia a coisa tá mais estreita, né? O Ministério Público tá acompanhando mais de perto. Isso. E por falar nisso, como é que tá a estrada lá do Alecrim? Rapaz, vento e poupa a obra, né? Tá legal lá? Apesar de acompanhar o seu programa aqui, ver algumas pessoas que... Mas faz parte. Acho que eles não querem enxergar, eu acho. Eu acho que é isso. Não fala isso, nós temos um amigo que vai falar aqui agora com a gente. Fala aí, gente boa! Fala, meu amigo Eduander, fala galera do Panorama GG aqui de São Pedro Aldeia, dá os parabéns aí ao nosso ilustre vereador Jean-Pierre pelos trabalhos aí prestado para a população aldeense, né? E também dá os parabéns a ele, né, pelo trabalho dele. E também, rapaz, durante essa semana e na outra semana, essa semana isso, teve a moção de aplauso aí para duas ilustres professoras. Opa, isso é muito legal. bom a gente valorizar, pelo menos um pouco que valoriza, né? Um pouco que seja, né? Uma moção de aplausos, mas é de coração, né? Vamos que vamos, Jean, e vamos trabalhar que vamos reconstruir São Pedro Aldeia. Amém, GG. O GG é um vigia completo de São Pedro Aldeia. Não, porque é o seguinte, fez coisa errada, ele nesse cacete aqui também. Não? Eu acho que isso é coerência, né? Se tiver errado, tem que cobrar, se tiver certo. Eu acho que não aplaudir, mas se aplaudir é bom também, né? Mas pelo menos reconhecer, acertou, entendeu? É verdade. Aí fala pra mim sobre a estrada lá, como é que tá a estrada lá? Então, a estrada lá, a obra tá de vento em popa, né? O que acontece? A empresa é uma empresa, graças a Deus, muito competente, pelo que tem se apresentado de trabalho ali feito. Era uma preocupação que a gente tinha, porque numa licitação você não intervir. Você tá ali sujeito à empresa que mostrar no papel, no documento, que tem habilidade para concorrer e ganhar a licitação pelo menor preço, ela vai levar, e se for uma empresa ruim, ela vai prestar um mau trabalho e não tem muito o que se fazer a não ser punir, né, com algumas outras depois, mas poderia atrasar todo o processo da obra. Mas a empresa ganhadora está fluindo muito bem, o trabalho tem avançado constantemente, ela está hoje com 2 frentes de trabalho, uma na altura do bairro Recanto das Orquídeas, que é no final da obra, outra na altura ali da estrada do Alecrim, no bairro do Alecrim mesmo, próximo ali onde as pessoas costumam chamar de Imbérica até o Eucalipto. Quem é morador ali da região e conhece a região ali sabe. É uma obra, é uma empresa que se preocupa muito, a gente vê os profissionais bem equipados, bastante equipamento de proteção do trabalho. Ela executa, hoje está na fase de drenagem, né, de manilhamento, então se fez 10 metros de manilha e já vem depois tapando para a população ali não correr risco, para o fluxo voltar a continuar de carros ali. Hoje a gente está até com o trânsito alterado, porque o Alecrim ele chegou num pedaço onde não tem como desviar da estrada principal ali. Entendi. Então os carros longos, os carros maiores, eles estão entrando ali no CIEP, na rua Covelina Dias, se eu não me engano, no CIEP no Porto do Carro, subindo pelo Jardim Esperança e descendo. A Dimas Teixeira subindo ali. Isso, e descendo ali na rua Edson, no bairro Alecrim. Você tá vendo por que eu gosto de trazer o senhor aqui? A gente não sabe de nada disso de São Pedro. Sim. Essas informações são informações muito úteis. Necessárias à população. É disso aqui que o senhor fala, eu ouço o programa. Sim, é disso que a gente cobra. É disso que a gente quer saber. Como é que tá lá em São Pedro Aldeia? Lá e aqui em Cabo Frio é uma dificuldade muito grande de se falar com o Panorama, porque a gente faz críticas. Sim. Os programas que não fazem crítica têm as informações. A gente faz crítica, até recebemos por parte de amigos, né? Mas não são de todos os departamentos. Mas quando o senhor vem aqui e traz essa informação de desvio de trânsito, que a obra está se influindo, eu vou até me propor na semana que vem, porque hoje é quinta-feira, na segunda ou terça-feira eu vou dar um pulinho lá para fazer umas imagens. Ótimo, a gente marca, a gente vai lá, faz imagens e mostra a população como é que tá a obra da Alecrim, porque muitas das vezes a gente fala aqui no microfone aqui da Rádio Ondas,
e as pessoas não sabem como estão. Sim. Né? E falta mostrar um pouquinho mais disso. Acaba até, o Eduander, vou até pegar um gancho nisso daqui, acaba até pegando pessoas que são maldosas e que usam esses meios para falar que não está acontecendo, para dizer que está parado. São pessoas que... Não sei se tem um amor platônico pelo governo anterior, ou ódio à minha pessoa, não sei. Entendi. Prefere ver o bairro ruim do que ver o bairro avançando, né? Eu costumo dizer que as pessoas não precisam gostar de mim, elas precisam só gostar do bairro e torcer para que o bairro flua. E a obra tá fluindo lá, fluindo muito bem, graças a Deus. Isso é bom. Tô conversando com o vereador do município de São Pedro da Aldeia, o professor Jean-Pierre, vai falar com a gente, também vai falar sobre essa moção de aplausos que foi dada a duas professoras, colegas de profissão. Sim, tem que ter reconhecimento da educação. E uma participação muito fundamental na minha vida, porque foram professoras minhas. Também? Que bacana. Uma vez eu recebi uma moção de aplausos também na frente de professoras. E o medo de falar errado, né? Que é natural que todo mundo fale errado, né? 17h e 25 minutos. Tá vendo como é que flui? Flui. Rapidinho, né? A gente acha que o tempo é muito tempo, depois a gente acha que o tempo é pouco rapidinho demais. Corre, né? Panorama faz o intervalo comercial e eu volto já. Beto Estofador mandou um áudio pra gente aqui, ó. Fala aí, Beto. Fala, meu amigo Eduander Silva. Boa tarde. Tô aqui para parabenizar mais uma vez o nosso ilustre vereador Jean-Pierre. Obrigado, Beto. Se todos os vereadores viessem igual a ele, dar uma satisfação do que está fazendo, nós estaríamos mais bem por dentro de tudo que está passando em São Pedro da Aldeia. A gente tem que estar precisando do Jean-Pierre e às vezes até de GG, porque GG é fofoqueiro mesmo. GG é bom. GG fala mesmo. Mas aí, tá de parabéns por tudo que tu vem preparando, que tu vem fazendo pro São Pedro da Aldeia, meu amigo. Obrigado. Continua assim que a reeleição tá garantida, meu amigo. Eita, valeu. Amém. Um abraço. Beto já falou de reeleição, pela sua experiência. Não, eu vou falar por questão de vereador. Tem muito amigo meu que já foi vereador e que diz que não quer mais ser vereador. Você tá gostando aí da função aí, de ser vereador? É duro. Rapaz, chegou num ponto que é... É estressante? Muito. Pra quem quer fazer correto. Senhor casado? Solteiro. Namora. Namorando. Tá, né? mas aí beijo, amor, se ela a namorada cobra a presença do senhor? Sim, mas entende muito, né? O problema não é nem questão familiar, o problema é que a função em si, ela exige muito. Ela é esgotante. E é aquela questão, eu tenho um lema de vida, principalmente que eu assumi depois da campanha, e que realmente eu levo ao pé da letra, que é o não é por mim, é por nós. Eu não estou na vereança por causa de mim, por causa do Jean-Pierre. Se eu for falar de valores financeiros do que a vereança me proporciona de salário e o que eu recebia como professor, a diferença não vai ser muita. E sendo que o compromisso, a cobrança, os pedidos são muito maiores do que eram antes. E a função de vereador, em alguns momentos, ela se torna um pouco ingrata, porque, como eu falei, eu levo muito a pé da letra. O não é por mim, é por nós. Eu abdiquei da minha vida durante esses 4 anos a princípio para lutar por uma população que estava esquecida. Por uma população que não era ouvida, que é a situação dos bairros rurais de São Pedro, ignorada totalmente, que vivia em época de eleição, recebia lá, um exemplo, dentro do bairro do Alecrim. Chegava pessoas que eram candidato a uma série de cargos públicos e que prometia, passava o tempo eleitoral, essas pessoas iam embora, não faziam nada. Sim. E quando eu entrei, eu falei, cara, eu tô aqui colocando meu nome porque eu entendo que se não for ninguém daqui de dentro, parece que a gente vai ficar esquecido durante mais 4 anos. E deu certo, as pessoas acreditaram, a gente tá lá hoje desenvolvendo essa função. E eu trabalho muito. E eu gosto de falar até pegando um gancho no que o Beto falou, eu presto conta do meu trabalho diariamente nas minhas redes sociais. Mas isso é importante, vereador. E presto conta e luto de fato, mostro o que eu tô fazendo, o que eu não consegui, pelo menos eu mostro o que eu tô fazendo, mostrando de fato, porque a população precisa saber do que o vereador tá fazendo. Só que em contrapartida, quando você tá lutando por uma população, em alguns momentos você percebe que há uma corrente contrária. Sim, e por não querer o bem, mas sim atrapalhar. Sim, atrapalhar e tipo assim, a gente vê, desculpa até o desabafo, mas pessoas que parece que não querem ver o bairro ou o município fluir porque não é o candidato dele que tá lá, é eu que estou, é outro que está, mas entendi, não é alguém que está fazendo a vontade dele. Um exemplo disso, eu vou ser sincero, porque eu não tenho que guardar nada para ninguém e eu não devo nada a ninguém também, a não ser a responsabilidade com o meu trabalho com a população de São Pedro da Aldeia. Mas eu recebo pedidos no meu celular de pessoas que querem que a gente passe eles numa frente, numa fila do SUS,
e que eu não vou fazer isso porque é legal, é irreal. E os caras, por a gente não ter conseguido o exame deles ser feito primeiro, por não se sujeitar a essa politicagem antiga, a gente passa a ser o pior político de São Pedro da Aldeia na visão deles. Entendi. É páginas sociais criadas na internet, né, que começam a defamar o nosso nome simplesmente pelo fato da gente não ter dado uma vaga de emprego, porque eu entendo que a prefeitura não é um cabide de emprego. Então os caras, por não terem os seus desejos pessoais atendidos, eles começam a criticar o nosso trabalho. Então a gente vê uma classe de população, infelizmente não são todos, não, claro, mas é uma parte da população que não está se preocupando com aquela obra de 22 milhões de reais, que se não fosse pelo trabalho do meu gabinete, não estaria acontecendo lá dentro do bairro. As pessoas não se preocupam se tem um médico no posto de saúde atendendo ou se tem professor na escola estudando. Eles querem saber do pessoal. Então, se a gente estiver dando um dinheiro para eles falar bem, para eles é o melhor político. Se a gente tiver ter dado a vaga de emprego, para ele é o melhor político. Se a gente tiver passado o exame dele na frente, na fila do SUS, para eles são os melhores políticos. Mas, na verdade, quando a gente se omite a fazer essa politicagem do que é errado de fato, quando nós não fazemos porque temos caráter e não precisamos disso para estar lá dentro, a gente se torna um mal político na visão deles. Então hoje são pessoas insatisfeitas que vão pra internet, falam besteira, só que é aquela questão, em alguns momentos isso desanima, faz a gente até mesmo pensar, será que vale a pena manter o nome? Será que vale a pena lutar por uma população? Só que depois a gente deixa essa meia dúzia de gato pingado de lado e entende que tem uma série de pessoas nessa população que não é que fica aplaudindo a gente, mas que se sentem representada. É uma senhora que a gente vê que estaria andando na lama e que não vai andar mais na lama. É um bairro que estava esquecido durante muito tempo, que hoje não está mais esquecido, que está sendo visto, que está sendo investido. E eu ouso falar, hoje o bairro do Alecrim, Recanto das Orquídeas, está recebendo a maior obra, a obra mais cara de dentro de São Pedro da Aldeia, em todos os bairros de todos os tempos da história. Foi uma briga que a gente travou e está conseguindo levar lá para dentro. Só que, infelizmente, para algumas pessoas isso não é suficiente. Parece que aquele político lá que eles criticam, o pilantra... Muitas das vezes a corrupção já começa lá no eleitor, na população, que é o benefício pessoal e que não é atendido. Só que é o que eu falo, se for para trabalhar por uma população, meu nome vai estar de novo lá nas urnas em 2024. Se a população quiser que eu trabalhe pelo coletivo como eu continuo trabalhando, a gente vai estar lá de novo. Agora, se a população não quiser, não tem problema para mim, mas é uma população que talvez possa ficar desassistida. O trabalho é o trabalho pelo coletivo. Eu não me importo se a gente vai perder voto ou deixar de ganhar voto, se a gente não por a gente não se recusar a fazer a politicagem que é feita. Eu não me importo com isso. Agora eu sou fiel aos meus princípios. Agora, uma coisa fica clara, o nome do senhor o seu nome que todo mundo conhece é Professor Jean-Pierre. Quer dizer, você tem uma profissão. Tem gente que é político profissional. Sim. Que deixa de ser político num certo determinado período de mandato e vai ser encaixado em cargos políticos. Sim. Como a gente vê por aí. Pessoas que saíram da política aqui regional, foram pra política do estado, pra política da federação, política de outros lugares e estão encaixados aí e ganhando bons salários. E você acha que os caras, o cara tá lá, tá parado em casa, não tá fazendo nada e o dinheiro e a moeda tá caindo na conta, sem trabalhar. Sim. E aí isso é claro e evidente. E ninguém é mais bobo, né? Só que o fato da internet denunciar tudo isso deixa muita gente insatisfeita. Sim. E incomoda muitas das vezes o trabalho sendo realizado. Existem pessoas que adoram que quanto pior, melhor. A verdade é essa. E aqui, por isso que a gente chama o senhor aqui. Né? Pessoal, aqui que eu fui saber que o Jean-Pierre é líder do governo. Sim. Pra você ver, aqui agora, perguntando aqui, ele pode mas não sabia, né? A gente não tem esse negócio de ser oposição ou ser situação. Nós somos uma emissora e queremos trazer à população o trabalho que é realizado. E de São Pedro da Aldeia, dos vereadores de São Pedro da Aldeia, só 2 vereadores, 2 pessoas de São Pedro da Aldeia mostraram interesse em vir ao Panorama. Por isso nós estreitamos a relação. Não, vereador, o senhor quer vir no programa? O senhor vem no programa, vamos manter então essa rotina do senhor vir aqui e o senhor apresentar o que o senhor tem feito, porque isso é de favorecimento para o município. Sim, para a população. É população, eu sempre costumo dizer que as pessoas precisam assistir às sessões da Câmara da sua cidade. É de muita importância. Não posso ver ao vivo, estou trabalhando, então vê depois, vê um pedacinho, mas vê, não deixe de ver, não, para você ficar sabendo o que está acontecendo. Às vezes, tem gente que faz propostas, sabe, que não são nada boas para a população, mas que tem o seu interesse particular. O senhor fez, inclusive, a defesa aí dos ACS. Sim.
A gente... Deu um quiprocó, parece que num monte de cidade. Sim. Né? E lá em São Pedro conseguiu resolver a questão do Graças a Deus. agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias. Lá resolveu? Resolvemos, graças a Deus. O que acontece? Não tivemos, foi o que eu passei para a classe também, né? Eu fui o relator do projeto. O projeto, quando chegou na Câmara, foi eu quem fiz a relatoria. O projeto veio do prefeito, óbvio, do Poder Executivo. E nós não tivemos dificuldade de conseguir isso ao Executivo. Quando nós tivemos lá no mês de maio, se eu não me engano, acho que 5 de maio, o presidente sancionando essa lei a nível federal, instituindo o piso da classe, o piso salarial da classe, nós vimos muitas prefeituras não querer pagar aos profissionais esse piso, entrar com ações na justiça justamente para não pagar, assim como entraram também com ações na justiça para não pagar o piso dos professores no começo do ano. E graças a Deus em São Pedro da Aldeia a gente não teve isso. A gestão atual não é querer puxar sarro, como você falou. Eu sou hoje líder do governo, mas já tive algumas situações que eu não concordava, de visão minha, e que a gente buscou entender e saber. Não, a gente reclama aqui do prefeito, entendeu? Direto, que o prefeito não gosta de falar com a imprensa, A gente não tem essa questão. E o que acontece? A gente procurou, entendemos que não foi algo difícil, a gente não teve que brigar para o prefeito fazer. Ele automaticamente entendeu que a lei estava instituída e precisava ser implementada no município e não se obteve a fazer isso. Teve aí um período, né, como todas as prefeituras, acho que, se eu não me engano, foi aprovado no mês de agosto, já pagou no finalzinho acho que pagou no finalzinho de julho. É o retroativo de maio até a data do primeiro pagamento. E esse período da aprovação a nível federal até ao começar a pagar em São Pedro da Aldeia se deu por questões processuais e jurídicas que precisavam ser resolvidas, mas a população, os profissionais, eles receberam, né, os seus valores ali corretamente e o retroativo tá todo mundo também. Feliz. A CS e a CE feliz demais aí. Isso é uma bom luta demais. Da classe, tá? Vale ressaltar aqui, eu quero parabenizar os representantes do sindicato das duas classes, que trabalharam incansavelmente. Não é uma luta só que se restringe ao ano de 2022, mas uma luta de anos, de décadas até, que eles brigam à frente disso aí. Então eu quero parabenizar aqui, em especial o Roberto, que é o presidente do sindicato, que lutou muito para essa conquista aí para a classe. Show de bola, tá aqui com o vereador do município de São Pedro da Aldeia, professor Jean-Pierre, falando com a gente sobre as ações que estão acontecendo no município, o avanço também com relação ao seu mandato e também respondendo algumas questões dos moradores aqui do município de São Pedro da Aldeia. Fabinho, essa é a hora, ó. Aperta o homem aqui na saúde, ó. A saúde lá tá deixando a desejar, hein, vereador? Então, o Eduardo, já pergunta, já posso falar? Não, segura aí que você vai pro intervalo comercial. Vai preparando aí. Dá água ao homem, que agora ele vai falar da saúde, hein? Acerte o seu relógio. 17h40 aqui no Panorama. Intervalo, eu volto já. 11 minutinhos só faltando para as 6 da tarde. Vereador, eu tenho 2 perguntas pro senhor. A primeira eu vou fazer aqui, que é de um ouvinte que perguntou a respeito do concurso público. Boa tarde, Edu. Pergunta, por favor, para o vereador: quando será o concurso público de São Pedro da Aldeia, já que a demanda de alunos aumentar em 80% e tem escola ainda sem professor? A outra pergunta com relação à saúde, vereador. Fica à vontade. Perfeito. Eduardo, então, respondendo a sua ouvinte, né? Ela se identificou, desculpa. Deixa eu ver aqui o nome dela. É Dona Rose. Dona Rose. Eu acho que eu conheço até a Rose. Ela chegou a me perguntar nas redes sociais. Não sei se é a mesma pessoa. O que acontece? A gente está com o primeiro problema que ela identificou aí, a ausência de professor em algumas escolas. Nós estamos com um processo seletivo ainda em vigor, que foi feito lá no início do ano de 2021 e que dura até o final desse ano de 2022. No mês de setembro, né? Tá faltando professor lá ainda? Estamos por quê? Não é por uma questão de morosidade do poder público e nem por incompetência. O que está acontecendo? Nós estamos fazendo as convocações pelo boletim informativo. Como e a galera já arrumou emprego em outro lugar? A galera não está aparecendo. Se eu não me engano, a última vez, na semana passada, que eu vi uma convocação, no começo dessa semana, se eu não me engano, nós estávamos já mais de 40 convocações que foram feitas e que as pessoas não estão comparecendo. E quando comparece, as poucas que comparecem, elas estão sendo desclassificadas porque colocam informações que não são verdadeiras. Entendi. Coloca lá um critério de pontuação, você tinha que ter 5 cursos extracurricular. A pessoa bota que tem 5 cursos, só que quando vai apresentar tem 3 cursos somente, não tem os 5, automaticamente desclassificada. A pessoa diz que tem 10 anos de experiência na rede da educação. Quando vai apresentar
aposentar, só tem 5 anos. Automaticamente ela burlou o sistema e ela precisa ser desclassificada. Então isso está dando muito problema pra gente, porque beleza, o concurso público é essencial porque permite com que as coisas venham a andar corretamente. Mas a gente precisa respeitar o tempo de uma nova convocação, o tempo de convocar novamente e desclassificar. Então isso está fazendo com que em algumas poucas escolas ainda exista um déficit de professor, mas que está sendo superado desde quando do início do ano, né, quando foi trocado a secretaria, né, o representante da pasta, nós conseguimos resolver bastante coisa e ocupar muitas dessas carências que ainda existia na rede. Hoje essa carência ainda existe, porém no número bastante reduzido por causa dessa questão. E objetivando isso, resolver esse problema de uma forma mais eficaz, para a gente não ficar preso a um processo seletivo, e óbvio, aí a colocação da Rose é a melhor, precisa de um concurso público. E nós indicamos já no final do ano passado ao prefeito para que fosse feito um concurso público em São Pedro da Aldeia. E hoje esse processo de construção e montagem desse concurso público, ela já está acontecendo. As secretarias, elas já foram convocadas, já passaram, né, para a Secretaria de Governo, se não me falha a memória, as suas demandas, as suas necessidades, e está se construindo esse processo para instauração de um concurso público em São Pedro da Aldeia, que deve estar ocorrendo aí mais tardar, meado do ano que vem. Esse novo concurso público no nosso município, que vai estar aí suprindo esse problema aí já diretamente. Show de bola. Saúde, vereador. Sim. Existe alguma questão específica ou um panorama do que está acontecendo? Tem muita reclamação a respeito de demora, de exames. O que está acontecendo em São Pedro da Aldeia? O problema na saúde é a nível Brasil. A gente sabe disso, óbvio, e não é que tapar sol com peneira, nem esconder problema, porque a gente não está aqui para isso. A gente está para cobrar dentro do que é verdade, dentro do que é coerente, né? Nós temos hoje em São Pedro da Aldeia, quando assumimos em 2021, nós tínhamos quase que metade dos postos de saúde do nosso município sem médicos. Nós não tínhamos médicos nesses postos de saúde. Tinha enfermeiro, tinha o técnico de enfermagem, mas nós não tínhamos médico em boa parte deles, e isso foi ruim demais, porque nós dependíamos de alguns programas federais que mandavam esses médicos para cá. Alguns médicos que assumiam aqui e que não tiveram responsabilidade com o município e acabaram tendo que indo para outro município por uma questão de remuneração maior, e a gente ficando com esse problema. Hoje o problema está resolvido, a maioria dos nossos postos estão com médicos, né? Eventualmente, todos hoje, a rede 100% está com médico nos postos de saúde, nós temos. Um problema que ocorreu nesses últimos 15 dias, inclusive até dentro do bairro do Alecrim, foi o médico ter entrado de atestado. Ele ficou 15 dias de atestado e, obviamente, a gente ficou ali sem um médico para suprir aquela necessidade ali. Mas é algo que eu percebo que está havendo por parte da secretária um empenho para resolver esse problema. Uma outra situação é o nosso pronto-socorro. O nosso pronto-socorro, isso presencialmente, eu faço questão de fazer isso, a gente tem contato direto com os pacientes que estão sendo atendidos ali, e a maioria, é claro que sempre ocorre uma eventualidade ou outra, e a gente precisa resolver, problemas ocorrem em todo quanto é lugar, mas com toda a dificuldade que São Pedro da Aldeia enfrenta, né? Lembrando que nós assumimos um governo em 2021, eu estou falando de menos de 2 anos, que nós encontramos um município que em pleno século XXI nós não temos um hospital. São Pedro da Aldeia não tem dentro da sua circunscrição um hospital municipal, ou um hospital federal ou estadual. Nós não temos um hospital em São Pedro da Aldeia. O que nós temos é um pronto-socorro. E dentro desse pronto-socorro a gente luta, faz das tripas coração para atender a população. E um dado que nos chama muito a atenção, que a gente está vivendo isso lá desde o ano, desde antes de assumirmos o mandato, né? Buscando o histórico dali, e principalmente no período de pandemia e continuando no período atual, nós temos quase que 70% dos casos atendidos no nosso pronto-socorro municipal, ele não é de moradores aldeenses, ele é de municípios vizinhos, principalmente de Cabo Frio. A gente atende boa parte dos nossos pacientes que são atendidos lá, eles vêm de outro município. Eles procuram São Pedro da Aldeia porque hoje São Pedro da Aldeia, com todas as limitações e com todos os problemas, tem sido
meio que um local onde se encontra ainda médico para atender, onde se encontra o recurso necessário para atendimento, coisa que em municípios vizinhos parece que não está tendo. Então a nossa rede ela está sendo sobrecarregada nesse sentido. Um pronto-socorro dentro do nosso município, a gente tem ali, embora seja pronto-socorro, não é um local de tratamento, a gente segura algumas pessoas que ficam na internação ali e precisamos de que hospitais vizinhos, como é o caso do Regional em Araruama, outros hospitais em outros municípios, venham liberar vaga para a gente estar fazendo essas transferências. Então, essa limitação que hoje a gente enfrenta dentro de São Pedro da Aldeia e é algo que está sendo já construído para mudar. Por quê? Porque a gente está lutando para transformar aquele pronto-socorro ali num hospital de fato, né? Hoje a gestão atual está trabalhando nesse sentido para transformar aquele pronto-socorro num hospital de fato. Vejo também uma movimentação que está sendo feita para retirar a policlínica que fica atrás do pronto-socorro para levar para onde era onde ela funcionou durante anos, ali no centro de São Pedro, próximo ao Colégio Feliciano, e pegar aquele local ali, transformar no hospital. Eu acredito que na parte de trás um pronto-socorro para dar atendimento melhor a essa população. O trabalho está sendo feito nisso, mas não é algo que se resolve no estalar de dedos. A demora dos exames, a gente tem cobrado constantemente celeridade nessa questão, só que como eu volto a falar, e parece que é frase clichê, que a gente é inimigo da gestão passada. Mas não é, mas é que contra fato não há argumento. A gente pegou um município onde a fila era enorme para qualquer tipo de exame e projetos que o governo federal já fornecia de cadastramento de exames, tipo de vasectomia para um homem não precisar mais ter filho. O município não era cadastrado em programas básicos que poderia resolver a vida do nosso município e que hoje atrasa muito e a gente está lutando para corrigir. Tem muita coisa ainda a ser feito, realmente, muita coisa a ser corrigido, mas a gente vê um esforço coletivo de ambas as partes para resolver esses problemas. Vereador, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Vamos marcar para mês que vem se eu voltar aqui mais uma vez para poder fazer essa prestação de conta à população de São Pedro. Perfeito. E eu já deixo aqui também mais uma vez, se possível for, se você me permitir, claro, as minhas redes sociais, professor Jean-Pierre, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você pode entrar em contato comigo ali. A gente, né, quando eu falo a gente, eu falo meu gabinete, a gente está pronto ali para atender vocês. O meu telefone do gabinete posso deixar também, claro, caso você queira fazer uma denúncia, algo que a gente possa estar resolvendo dentro da nossa função como vereador. Meu telefone é o DDD 22 998 93 2590. DDD 22 998 93 2590. Entra em contato com a gente, entra em contato com o vereador professor Jean-Pierre para denúncias, para a gente buscar soluções para os problemas que São Pedro da Aldeia enfrenta dentro do que cabe à nossa função. Obrigado, conversei com o vereador do município de São Pedro da Aldeia, professor Jean-Pierre, falando sobre as questões do município aldeense. Estou de volta amanhã a partir das 4 com outra edição do Panorama e o resumo das notícias do seu dia. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.